Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um amigo, Marcelo Petrelli, pai de 2 filhos, um cara que tem um conhecimento muito grande, trabalhou muito tempo aí em frente a lideranças sindicais, dentro de conselho. Ele vai falar um pouco de tudo que ele já fez e eu quero trazer para vocês esse humano fantástico, uma pessoa que, quando eu tive a oportunidade de conhecer, que foi num evento, eu observei o valor da integridade e da humanidade dele. E é por isso que ele está aqui no Wagner Constelador. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Wagner. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar um pouco. Imagina, cara, primeiro de tudo eu que te agradeço. Sei do teu tempo corridíssimo com tudo que você faz. A gente já tentou marcar umas 2 semanas, né? Não conseguiu. Não conseguiu. Mas agora estamos aqui. Agora estamos aqui. Cara, primeiro assim, obrigado mesmo. Obrigado por esse carinho, por essa atenção. E eu queria trazer, já de cara, assim, que a gente já estava conversando um pouco antes aqui, de começar, e trazer, assim, de cara já. Você teve muita frente ali, a patronal sindical, isso, né? Isso. Eu fui, durante 2 anos, a boa parte dos últimos 15, 16 anos eu exerci na questão associativa, entre sindicatos, associações, a própria a federação, né, FEComércio, e eu tive à frente da Intersindical Patronal de Itajaí durante 2 anos, no caso, onde que nós congregamos 16 sindicatos, 10.800 empresas. Então eu participei muito dessa questão empresarial e associativa em relação aos sindicatos. Então, exatamente por isso assim que sempre me chamou a atenção. Na verdade, até colocando para você, as pessoas não têm, talvez, a visão do que é o propósito do sindicato. Essa que eu vejo. Como eu vejo que também não tem ainda o entendimento, tanto que isso eu vejo que ainda tem muito a desenvolver no Brasil, o cooperativismo, por exemplo. Sim, né? Pegando como exemplo, uhum. né? Se fala muito do cooperativismo no setor do agronegócio e hoje fala-se desses bancos de cooperativa que também não é bem, né, dentro do sentido original do cooperativismo. E eu vejo que também isso do sindicato, dentro dessas questões de classe, das brigas que a gente fala, né, a velha questão Marx, né, o trabalhador versus o dono da empresa, né? Que eu acho que nós estamos evoluindo. Eu acho que o ser humano tem que evoluir para entender que não é uma rixa, que não é uma briga, é uma composição. E eu entendo, na minha experiência, que o sindicato é para ser um mediador. Uhum. Eu quero te perguntar assim, o que você vê hoje, o que houve nessas mudanças, até porque, né, como você teve lá dentro, agora pós-pandemia, tá? Qual que é a tua visão, Marcelo, disso aí? Acho que é importante, Wagner, primeiro traçar um parâmetro, as diferenças que existem entre essas representações de categoria. Verdade. Né? Você tem sindicato, você tem associação, você tem conselhos de classe. Né? Esses são os 3, as federações, elas entram mais para agregar. A associação, ela tem basicamente as mesmas atribuições que um sindicato tem, só que ela não tem não é o mesmo rito para se instalar. Você não precisa de um registro junto ao Ministério do Trabalho, por exemplo. E o que ela traz, só que a característica dela é que ela representa um grupo restrito de profissionais, de pessoas ou profissionais, aqueles que são associados, só. Efetivamente, tudo que ela demandar só vai valer para aqueles associados. Para os associados. Só aqueles que estão no hall. É um clube. É um clube no qual você participa, você tem benefícios ou não de estar associado à associação. O sindicato, em contrapartida, não. Ele já é diferente. Ele representa toda a categoria, inclusive aqueles que estão... que não estão associados. Exatamente, todos. Você pode ter uma associação de determinado grupo e ter um sindicato de determinado grupo. Entendi. O sindicato vai englobar, inclusive, aqueles da associação. Da associação. Todos, independente se são associados ou não. Só que daí ele tem a questão do registro da homologação, ela é muito mais complexa, muito mais demorada, passa pela questão do Ministério do Trabalho. Outra situação, você não pode ter, isso é uma questão legal. Oi, pode... Eu preciso porque eu acabo entrando na minha categoria, não adianta, né? Mas, por exemplo, há a possibilidade de uma associação vir a se transformar num sindicato? Tanto uma associação como um grupo de pessoas, não importa. Qualquer grupo pode se transformar num sindicato, desde que Mas cumpra o rito. Mas tu acabou de dizer, o sindicato ele passa
pelo Ministério do Trabalho, ele tem que ter uma homologação lá, alguma coisa assim. Mas não precisa necessariamente vir de uma associação. Pode ser um grupo de pessoas, que daí tem uma composição mínima, vamos falar de 12 pessoas, com diretoria e conselho fiscal, no qual fazem uma assembleia, tem que ser publicado no jornal de circulação, que na região que quer, faz uma assembleia. Mas até assim, Marcelo, porque assim, o nosso público, né, o público desse podcast, a ideia é trazer pessoas como você, do conhecimento geral, que isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, profissional, sobretudo, né? Mas o nosso público, muitos estão ligados também à terapia, estão ligados a essa parte do comportamento humano. Até, né? Por isso o convite especial com você. E o que eu te falo? Na área de terapia, no Brasil, não existe uma regulamentação até hoje. Por exemplo, a acupuntura, né? Eu cliniquei 15 anos de acupuntura. E uma das coisas que me fez afastar foi porque não existe uma regulamentação. Não existe a profissão de acupunturista no Brasil. Não existe. É muito complicado. E aí, como é que eu monto um sindicato daquilo que não existe como lá, registrado como um trabalhador? Então, essa aí a gente já entra numa outra categoria, que é um conselho. Conselho de Mas categoria. também não tem o conselho. Não, então. Porque não tem a regulamentação da profissão. E o conselho, ele independe de sindicato ou associação. O conselho é aquele órgão que vai regulamentar a profissão. Então, ele que vai homologar... Mas pode-se montar um conselho de uma profissão sem a... Então, se monta o conselho para entrar na regulamentação? A regulamentação, o conselho é um órgão federal, é feito por medida provisória ou decreto, no caso, até tanto é que os funcionários dos conselhos, por exemplo, da OAB, dos conselhos em geral, eles são considerados funcionários públicos. Sim. Através de um concurso público que você entra. O conselho, sim, vai regulamentar a profissão. Ele vai criar um código de ética e conduta, então ele vai te homologar a tua profissão. Você é formado em determinada área. Por exemplo, advogado, ele é formado em direito, bacharel em direito. Sim. Mas ele não pode exercer a advocacia. Então, o pré-requisito é que seja formado em direito. Sim. Aí, com isso, você vai lá, faz a prova da OAB, ela criou, e você se filia, né, se associa à OAB, aí você consegue a homologação para poder atuar. Sem isso, você não atua. E a OAB, ela restringe, ela tira, ela suspende, ela tem várias situações que ela faz. Mas você, se eu não me engano, tem o sindicato também dos advogados. Ele não tem esse poder. No máximo, ele vai entrar para brigar referente a algum aí entra até aquilo que nós estávamos falando, porque aí, para quem assiste, né, muitas pessoas ficam assim, confusas, porque chega no final, o trabalhador às vezes se vê assim, né? Tá, mas eu tenho que entrar numa associação, eu tenho que pagar o sindicato, e daí eu tenho mais o conselho, porque no final, né, aqui no Brasil, e nós sabemos, né, Marcelo, a taxação de imposto é muito alta em tudo. Alta. E eu tô falando principalmente porque uma coisa também é a tua área ali, que é a área indústria, né? Indústria e comércio, que é o trabalhador da indústria e comércio. Sim. Mas o prestador de serviço, que no caso, médicos, terapeutas, profissionais liberais de forma geral, fica uma coisa muito... um valor às vezes muito alto, que é conselho, sindicato e associação. E aí vem a questão, por que eu tenho que ter um conselho, ou por que eu tenho que ter um sindicato, ou por que fazer parte de uma associação? E eu acho que é bem legal você colocar isso. Qual é a função bem distinta do sindicato e do conselho? O conselho é o que regulamenta, é o que homologa e retira a habilitação para poder atuar em determinada área. Fiscaliza os profissionais daquela área. Se alguém ocasionar algum problema, isso depende do que está no Código de Ética no Código de Ética e Conduta do Conselho. Ali regulamentação de cada conselho. Exatamente. Ele vai determinar o que pode e não pode fazer. Se a pessoa ultrapassar o que está nesses manuais, vamos dizer assim, ela pode ter a sua habilitação cassada. Então, isso é o conselho. O sindicato, por sua vez, principalmente na parte laboral e patronal, né? Ele normalmente atua na questão da defesa dos interesses das prerrogativas profissionais também do profissional, junto a alguma demanda. E muito mais, o laboral... Ele assiste o profissional. Assiste. E o que ele faz? Ele faz a homologação do acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo de trabalho é feito pelo sindicato da categoria. Essa é uma parte bem interessante. Que não é feito pelo conselho. Que, né, a associação que acaba mediando aquilo que a gente falou um pouco antes aqui de estar no ar,
acaba mediando questões de conflitos até mesmo, auxiliando Com para certeza. evitar demanda judicial, custos, etc. E ele pega aquelas prerrogativas laboral e patronal, se vai ter vale transporte, qual que é o valor, até a questão de jornada de trabalho, tudo tem muita coisa que pode ser negociado entre as duas categorias, depois é homologado. E aí que, até observando você falar, que eu vejo aí colegas que são da área de saúde e tudo mais, há uma cobrança errada do conselho, né? A nossa categoria não está recebendo, mas daí não é o conselho que atua, seria o sindicato. Nesse caso o sindicato, ele que deveria Está atuando junto, ele pode ser de autônomo, né? Na realidade, como é o caso. Então ele junto à entidade, ao sindicato que representa as empresas ou os consultórios, no caso, ele deveria fazer esse tipo de approach para tentar conseguir. Quando é autônomo, é um pouco mais complicado. Você não tem essa figura do patrão empregado, você tem um prestador de serviço e um tomador de serviço. Então aí você já não tem você não faz já um acordo coletivo de trabalho, não existe. Mas você pode estabelecer algumas regras, por exemplo, fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, e homologar isso também, né, para você tentar regulamentar algumas situações. A associação, ela é o último que entra, que ela vamos dizer assim, ela é o pontapé inicial para que tenha uma representação sindical, mas ela tem muito pouca força, apesar dela também poder fazer TAC e regulamentar, mas ela tem muito menos força que um sindicato pela questão da abrangência que ele faz. Como disse, o sindicato ele representa a categoria. A associação, aqueles associados específicos. Tudo que ele conseguir, seja uma medida judicial, vai valer só para aqueles. Então essa é a questão. E o conselho ele entra na regulamentação, né? Ele entra... mas é interessante a gente conversar, porque eu vejo muito, né, colega falando, porque meu conselho só me cobra, não me ajuda nada. Porque ele não está exatamente nessa função de ir à frente com aquilo, ele está na regulamentação. A OAB, ela tem já uma atuação, ela defende muito as prerrogativas profissionais. Então ela assume muito das questões do que nas outras categorias é o sindicato que faz. Eu vejo, na verdade... que ela é sugênere, né? Eu costumo dizer, né? Eu acho que os conselhos realmente que funcionam com mais força ou integralidade, enfim, é a OAB, o Conselho de Medicina também, o né? CRC, o CRM também, o CRC. E o CREA, né? O CREA, o CRC, o Conselho da Contabilidade também. o de Contabilidade. Mas eu acho que aí é aquela coisa que eu digo, né? Para quem é empresário, até me corrija, você que anos nesse meio também, na indústria, o conselho que eu dou para emergentes, para os que estão entrando nisso, eu digo, cara, você tem que ter duas pessoas do teu lado. Isso se chama contador e advogado. Com certeza. Você quer ter uma empresa, antes de você pensar em gerente, antes de você pensar em equipe, antes de você pensar em qualquer coisa, quem vai ser meu advogado, quem vai ser meu contador. Então, eu acredito por isso também a força desses conselhos, porque o Brasil, nós temos isso, né, Marcelo? Muda muitas leis, muda muitos impostos, muda muito o que pode, o que não pode, e tem que ser essas pessoas habilitadas e, sobretudo, em dia com conhecimento e tudo mais, porque senão daqui a pouco perdeu o fio. Quanta empresa se perde por causa da contabilidade mal elaborada? O erro que eu vejo hoje na questão das empresas, que eu acho que deveria ser corrigido, para abrir uma empresa, você tem que ter o contador e a assinatura de um advogado. Sim. Só que deveria ter na manutenção da empresa o contador obrigatório e o advogado não. Eu não entendo por quê, porque exatamente nessa falta desse profissional de estar assessorando diariamente nas demandas que acontece os problemas, a empresa acaba ocasionando algum dano ao seu cliente ou não, né? Na caso, uma compra, um acordo. Então, esse profissional, o advogado, deveria ser uma obrigação, isso é o que eu entendo, ele também está compondo o quadro da empresa como o contador tem que fazer, para evitar, para ele ter a responsabilidade de orientar e reduzir muito as demandas judiciais que acabam acontecendo. Mas aí eu pego e faço análise da empresa muito semelhante à nossa vida, à nossa saúde corporal. As pessoas ainda não têm o entendimento, por exemplo, de uma assessoria jurídica ou de uma assessoria sindical, que isso evita lá na frente o problema. Um contrato bem feito, ou bem lido, né, interpretado, que é a questão. Não, vou fazer um contrato. Pega ali na internet, baixa o contrato, dá uma lidinha rasa. Não,
contrato, né, bem feito, bem estabelecido, bem interpretado, evita demanda lá na frente. Essa que é a questão. Então, para isso, assessoria jurídica, como é a assessoria contábil. Só que aí a maioria dos empresários, não vou pagar isso agora. Só que lá na frente custa quanto a mais? Ou seja, não vou fazer meu check-up hoje, eu tô bem, pra que eu vou no médico? Cara, você vai no médico pra ver até onde você tá bem, pra equilibrar, pra se cuidar, pra lá na frente não tá pior. E as pessoas não têm essa... E não é só o custo, mas é a própria imagem da empresa. Às vezes uma ação que ela acaba tendo, repercute negativamente na imagem, e aí essa empresa vai perder capital financeiro e clientes ao longo do tempo por conta desse problema que ela acabou tendo, né? Sem uma devida assessoria que deveria ter, no meu entendimento. Mas me fala assim, Marcelo, dentro desses... Eu tô trazendo isso para todo mundo que senta aqui, né? A gente que tem uma certa bagagem de vida, que a gente já não é mais gurizão, né? Sim. Como diz no Rio Grande do Sul. O que você vê desses últimos 20 anos? Como que você vê a mudança da perspectiva, nem tô falando só política e econômica ou social, mas principalmente da postura desses líderes, ou da postura desses empresários, ou da postura desses sindicalizados, dos trabalhadores. Você tá havendo uma evolução? Como que você vê o entendimento disso? Bom, primeiro que a gente observa que, em alguns casos, essas entidades elas são usadas politicamente. Que isso é um grande erro, no caso, né? Vamos lá. Você... existe. Muito usada, né? Sim, existe. Tem casos... muito usada. Eu acho que é esse que é o atrito depois. Como eu acabei frequentando, fiz parte da FEComércio, então lá é 80, 90 sindicatos, da própria Intersindical, a gente observa muitas entidades que são mais puras, e no caso, ou quem está lá está na defesa dos interesses. Em alguns casos, não é o que acontece. Vai depender de quem esses associados colocam lá. Então, o que como seria sempre, ideal? depende da liderança. O prédio... Pessoa, é física. O prédio melhora conforme o síndico. A entidade, o sindicato, a associação, o que quer que seja, ele existe para um determinado tipo de trabalho. O problema são as pessoas, às vezes, que são colocadas que desvirtuam isso. Então, o que você tem que fazer é começar a participar um pouco. Eu acho que é importante voltar um pouco atrás da importância do que tem desses últimos anos, né? E do que é importante o sindicato, para depois a pessoa entender da onde que ela pode acabar cometendo erro. Eu achei, eu fazia parte da Intersindical naquela ocasião, no que houve a retirada da obrigação da contribuição sindical. Bem colocado. Então, isso, muitos empresários comemoraram. Exatamente, eu ia falar isso. Trabalhador, principalmente empresário, né, mas trabalhador também. Só que eles não entenderam o problema que isso criou para as próprias empresas. Por quê? É a questão da convenção coletiva de trabalho. Essa convenção, ela é feita entre funcionário e a empresa, mas através das suas entidades. Só que para isso acontecer, tanto um quanto o outro tem que ter uma assessoria, ele tem que ter uma estrutura mínima necessária, tem que ter assessoria jurídica, tem que ter contabilidade, porque são esses profissionais que vão fazer a análise e fazer o contraponto no que acontece. Quando você descapitaliza, no caso, essas entidades, você tira o capital, tira a estrutura. E aí os acordos começam a não acontecer da maneira que acontece. E o empresário começa a sentir depois no bolso. Não, eu concordo com você, mas vamos, né, eu vou polemizar um pouquinho aqui. Mas você não acha que essa comemoração do empresariado em cima, então não tem mais a contribuição obrigatória, e até dos trabalhadores também, não vem por causa do excesso de sindicatos ou politicagem dentro dos sindicatos? Ou seja, criou uma imagem ruim da própria finalidade do sindicato. Mas é por isso que eu falei, a questão não é a entidade, são as pessoas que são colocadas. Sim. Então, mas houve um desgaste. Então, houve porque é muito mais cômodo para o empresário ou para o funcionário saber que tem uma assembleia e eu vou cuidar dos meus afazeres não participo. Aí você colocou uma coisa que é um problema grave acontece no Brasil. É um problema gravíssimo no Brasil. Um exemplo. Não participação. As pessoas não
participam, mas querem reivindicar. Um exemplo que a gente tem, que é muito mais fácil de entender, é uma reunião de condomínio. Não. Você tem uma pauta Perfeito. que vai gerar despesas e quem não vai, aceita. Então, quem não E a maioria não vai. A maioria não vai. Então, quem não está indo... E depois indo, mete pau no síndico. Reclama. Ou porque foi aprovado, mas deixou o síndico aprovar, porque não participou. Claro. A gestão de qualquer entidade dessa, ela tem um prazo, ou de 2 ou 4 anos, depende do que o estatuto diz. E isso há uma renovação. E essa renovação ela é feita pelos associados, que eles que têm o poder de colocar, ou até tirar no meio do caminho quem está lá. Só que não fazem, porque não querem participar e deixam a coisa acontecer porque alguém está cuidando. Mas sabe o que eu observo, Marcelo? Assim, a minha observação é uma coisa tão intrínseca do ser humano e principalmente do brasileiro, lamentavelmente. O sistema cooperativo, por exemplo, iniciou na Inglaterra, né, no século XV, né, já com uma ideia ali dos produtores de batata na época e tal. E essa ideia do cooperativismo depois trouxe questões da mediação de conflito, das câmeras de arbitragem, tudo mais, porque eu participei disso até como terapeuta, para transitar dentro das empresas com essa questão, vamos mediar. Mas as pessoas não querem participar, as pessoas querem, como você falou, eu pago o condomínio, eu quero a garagem limpa, sei lá, eu quero o porteiro 24 horas. Estou dando um exemplo aqui. Tá, mas quais são os problemas desse porteiro? Quanto é o custo desse porteiro? Não, isso eu não quero saber, para isso que eu pago o condomínio. Então é assim, e isso eu vejo, estamos pegando o exemplo do condomínio, do prédio, que é o mais comum de qualquer um que mora, e até mesmo dentro de um conjunto residencial, mora numa casa, mas não deixa de ser um condomínio, mas esquece que uma cidade é um condomínio. Sim. Né? Um bairro, e que seu trabalho é um condomínio. Sim. E também não participa. Então é aquela coisa do trabalhador. Eu vou lá, faço meu trabalho, quero ganhar meu salário e ponto. E eu pago isso pro sindicato, vai lá e resolve, ponto. Exatamente. Ou vice-versa. Ah, não, eu pago ou vamos dizer, o empregador, o empresário. Não, eu pago meus impostos e ponto. Quer dizer, não participa do que está acontecendo na evolução disso. E nós somos, eu não sei se você concorda comigo, aquela criação que, pelo menos a nossa geração, a minha geração veio da anterior, né, dos meus pais, daquilo. Não se discute política, religião e futebol. Pois é. Cara, a partir do momento que eu não discuto... É o que influencia a tua vida, se você não quer discutir isso... Futebol, eu digo assim, não, cara, futebol é uma coisa fútil pra mim, ponto. Futebol até dá pra deixar. Agora, exato. Política... religião também é muito complicado, mas política não tem como. Mas eu digo religião, até por causa da minha área, eu não digo uma discussão no sentido de embate, mas uma discussão de crescimento. Eu acho que é legal a gente falar de... O problema é o fanatismo de qualquer desses mas assuntos, né? Então, qualquer assunto é o fanatismo. Agora, com bom senso, todos podem ser tratados. Mas eu tenho que participar. Eu tenho que participar. Porque a partir do momento que eu não participo, eu tô deixando de lado. Daí as pessoas assim, a minha vida não evolui. Mas como é que vai evoluir se você não faz parte de uma sociedade? Wagner, já de um bom tempo para cá, todo mundo, a grande maioria, assumiu a cultura do copia e cola. Então, ou outra coisa, além do copia e cola, ou do eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Perfeito. Eu não quero ouvir a verdade, eu não estou aberto para escutar o que efetivamente acontece. Eu quero ouvir o que aquele lá falou que eu gostei, então eu só quero ouvir aquela linha, e aí entra o fanatismo, entra várias coisas que... O mundo mágico. Não, tudo se resolve, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. O mundo da internet, ele tem esse problema. Agora mais ainda, eu acho, é uma vantagem, mas também eu acho uma desvantagem a questão do chat GPT, por exemplo, que cria esses mecanismos de inteligência artificial que executam algumas tarefas que, na realidade, tiram essa possibilidade da pessoa aprender a fazer. É bom, a gente está num mundo que necessita, mas tem que ter um meio termo, tem que ter uma medida para isso, né? Então, eu acho que esse excesso de informação, excesso do copia e cola é o que prejudica. Evita, a gente vê uma notícia, copia, cola, transmite, seja no grupo do WhatsApp, seja numa postagem. E não verifica o que é, se é verdade, se não é. Eu observo isso já há muito tempo, que a minha área, né, é essa área da análise comportamental, da psicoterapia, né, da evolução, do desenvolvimento humano. E eu vejo que isso vem desde lá da criação da calculadora. Né? Hoje você vai num comércio, já aconteceu várias vezes comigo, na padaria. Não sabe fazer cálculo. A pessoa não consegue, de maneira rápida, ali, fazer um cálculo, tipo, 12,50 mais 3,50, ela faz na calculadora. Ela faz na calculadora.
Ela não consegue chegar ali a 17, né? Eu já fiz ali. Porque ela está automatizada a buscar esse conhecimento virtualizado mais rápido ali. E aí nós entramos numa evolução do tempo que a gente fazia pesquisas na escola, ler um livro para fazer um resumo. Hoje você lê um resumo para fazer um resumo do hoje resumo. Você manda o programa fazer o resumo para você do livro, né? Cara, na verdade, você entra lá, ó, faço o resumo de tal livro. E aí vem exatamente, aí nós começamos a entrar até na formação dos profissionais, porque aí eu vejo uma geração que tem titularidade de formação, mas não tem competência ou amadurecimento de desenvolvimento daquilo, né? Aí que salvo áreas muito robustas, que aí nós vamos entrar num médico cirurgião, caso, que ele tem, ou ele é um engenheiro que ou ele constrói e calcula, claro, com o auxílio da calculadora, mas ele tem que ter aquele conhecimento, porque o resto é bem o que você falou. E aí a gente já começa a ter uma geração toda com pseudo conhecimento. Tem o conhecimento, mas não tem. O luxo, na época que estava na escola, criança, adolescência, era ter a Barça em casa. Imagina, o cara que tinha, a família que tinha uma Barça em casa. Isso. Era outro nível, Ia filho de tudo quanto é vizinho lá para estudar, porque a pessoa tinha uma enciclopédia. Não precisava ir na biblioteca. Exatamente. Você não precisava ir na biblioteca, você tinha a Barça. Exatamente, e muito mais atualizada do que os livros da biblioteca. Depois a gente pegou a parte da própria biblioteca, que tem, né? A Univale tem um acervo muito grande, entre outras também, mas mesmo assim isso vai acabando se perdendo, né? É bom, você agiliza o processo, mas o excesso, de qualquer maneira, qualquer coisa, pode ser o doce, a comida mais gostosa do mundo, em excesso faz mal. Né? Esse é a questão. Mas aí vem a outra questão. Isso tem que estar a cargo dos pais, não da escola, não de fora. É a família que tem que fazer essa filtragem. Essa participação. Não adianta, e a gente começa a ver muito, até pelo acúmulo, transferir isso muito para a escola. Mas aí eu vejo assim também, Marcelo, dentro disso. A nossa consciência do presente agora. Eu me lembro que quando eu era garoto, né, estudei sempre em escola pública, né? E eu me lembro que se vendia muito essa imagem assim, vocês são o futuro, estudem, vocês são o futuro. E aí, depois, né, numa vida adulta, eu penso, tá, mas e vocês, quanto a presente, o que fizeram? Sim. Né? E agora eu sou o presente. Sim. Né? Nós somos o presente. E tá vindo aí a outra geração, nossos filhos, né? Então, o que nós temos que fazer? Porque também aí fica parecendo assim, lá não fizeram nada, agora os que vêm para frente que façam. Sim. Há um certo comodismo. Não dá para transferir, né, essa responsabilidade. Não dá, nós estamos aqui agora. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí achar que as coisas são... isso... Não... Porque voltamos à cultura dentro do que nós estamos propondo falar de sindicalismo, cooperativismo, sociedade, né? Isso nunca vai mudar. Mas nunca vai mudar porque você não faz o teu movimento. Você não faz o básico de descer do teu apartamento e participar da reunião do teu condomínio. Você não faz o básico de ler lá quem é o candidato ao teu sindicato, porque estamos falando disso, ou que seja prefeito, vereador, enfim. Não, cara, é o cara benefício que é o cara bem falado, porque... Ou porque conseguiu algum benefício, conseguiu um sacolão, ou porque conseguiu uma conta de luz, de água. Então, isso deu para a pessoa entendimento que aquele é o melhor candidato. Exatamente o contrário, porque se a pessoa está fazendo isso, muitas vezes ela não teria a qualidade suficiente para poder representar. A gente já sabe mais ou menos onde que está indo. Né? Só que o problema é que é começar uma coisa vinculada à outra, e muitos não conseguem fugir disso. Mas há sempre um desvirtuo de tudo isso, né? Sempre. Com interesse. Sempre. O ser humano é um ser motivado só quando tem interesse. Por exemplo, ele só vai procurar... Eu vou falar voltando à questão das entidades, sim. Né? Fazíamos reuniões... com assuntos espetaculares, no qual iam 2, 3 pessoas. Isso de qualificação, de aprendizado, né? Para instruir, no caso profissional. Não ia.
só vai quando tem um assunto que é polêmico, que a água está batendo já no nariz. Então, o ser Apagar humano... incêndio. O ser humano, normalmente, ele se movimenta quando ele tem uma dificuldade. Aí o interesse aparece. Quando tem dor. Quando tem dor. Tá? Aí ele procura. A questão do advogado para a empresa é a mesma coisa. Quando que ela procura advogado? Não é para ter... Mesma coisa. Sim. Então, essa é a base que nós temos. Que deveria ser o contrário. A pessoa vai se preparando, se qualificando, tendo as possibilidades. A grande maioria das entidades ela fornece esse tipo de auxílio, só que ele é muito mal aproveitado pelo associado, né? Ele não vai nos eventos, nos cursos, nas palestras, poucos participam, sempre os mesmos, e depois só tem a grande maioria no momento que tem um grande problema. Por isso, mas aí é que tá, a minha observação de fora, né? Eu me criei no meio de transporte, né? Meu pai tinha transportadora. Sim. Essa foi minha área, né? E era transporte, não era logística na época, né? Era transporte mesmo, o sistema, como diz, era bruto. Sim. Era bruto. E claro, né, se falava ali do sindicato das transportadoras, na época também se falava muito dos motoristas, que não havia uma colisão. Realmente a gente foi ter movimentos verdadeiramente de motorista de caminhão em 2016, ali, com aquilo ali. Mas lá na década de 80, 90, que eu estava lá com meu pai, eu me lembro que, vamos fazer uma greve pelo frete. Cara, não acontecia greve porcaria nenhuma. E os sindicatos estabelecidos, só falando dessa época, né? Ninguém confiava, porque havia isso, porque tinha mais de um sindicato. Mas ali estava na frente um cara que não era da confiança, no outro o cara criou por causa que tinha interesse, não sei o quê. Enfim, não acontecia. Você acha que isso ainda tem isso? Na questão, se tem uma categoria que eu percebo, pelo que a gente convive, que não tem muito essa questão de sindicato, associação, é os transportadores. Tá? Eles não têm, eles confiam nas pessoas. Tá? Essa categoria em si são pessoas. Eventualmente, essas pessoas estão à frente de alguma entidade, mas eles confiam em determinadas pessoas, sejam ela presidente ou não. Entidades não é o grande forte. Não olham para a entidade como corpo. Não, porque eles precisam, exatamente porque você começa a ter, às vezes, esse interesse de algumas pessoas que vão para o lado político, vamos dizer assim, e acabam deixando um pouco. Se tem uma categoria que eu presencio, que eu vivencio, que a gente conhece, que não tem essa característica de ter a entidade estabelecida e ter que ter entidade, são os transportadores. São totalmente focados em pessoas, eles acreditam nas pessoas que os representam. Nesses eventos que tiveram das paralisações, se você observar, lá em Brasília iam representantes, mas não necessariamente de sindicato A, B ou C. Sim. Era aquele outro sim. que encabeçou. Exatamente, que daí os transportadores acreditavam naquelas pessoas. Pois é, mas aí aonde que eu ia concluir essa ideia? Me fala se eu tô errado. Aí fica parecendo que o sindicato, no fim, acaba sendo pro-sindicalizado, ele só quer o benefício, como nós falamos, e aí ele acaba tendo na cabeça desse sindicalizado a ideia de associação, que é o quê? Quando o sindicato é muito forte e ele consegue ter um clube lá para receber ele, um benefício de lazer, ele tem lá uma construção, uma edificação lá para passar férias no final do ano. Aí é um sindicato forte. Aí o sindicato tá, né, chegou no final do ano, deu avental para todo. Tô te falando porque até tive uma pequena, muito pequena oportunidade de conhecer o sindicato dos, não sei se é bares, restaurantes, garçons de São Paulo. Na época, 35 mil filiados. Garçons, né? E aí todo mundo, não, o sindicato é maravilhoso, o sindicato era maravilhoso. E eu, não, o que é maravilhoso, né? E é interessante, porque não vinha isso assim, não, porque a gente tem uma assistência odontológica, ou porque a gente tem uma assistência jurídica. Não, porque tem uma estrutura, tem um clube. Porque a gente tem lá, eu me lembro, né, em São Paulo tinha uma sede lá em Santos, cara, e eu conhecia a sede. Era um hotel do sindicato. Sim. Um hotel, um complexo, um hotel com piscina, com um hotel, assim, muito bom. Então aquilo era o que enchia o olho. Não importa a representatividade. Aí, exato. Então, assim, eu pago o sindicato, mas, tem um hotel lá.
Cara, mas daí não é o sindicato, aí é a associação. Exatamente. A hora que precisa não tá tendo o serviço que a representatividade não tá acontecendo. Não tô falando que não tinha o serviço, mas tô dizendo que é isso que chama o olho isso na verdade, muitos buscam essa questão. Tem que ter um pouco de cada coisa, no caso, o sindicato, mas ele não pode deixar de ter a sua base, que é a representação da categoria, que é brigar pelos interesses dos seus associados. O resto é perfumaria. Também você pode agregar, até porque claro, os recursos que você obtém... É o bem-estar. E os recursos, a obrigação da entidade, ela não tem, o objetivo dela não é ter lucro. Ela tem que redistribuir o que ela arrecada entre os associados nos benefícios, cursos, palestras, ou representação, assessoria jurídica, e assim vai. Lógico, antigamente tinha mais recurso, né? Até porque tinha obrigação do conselho, e dependendo... Mas voltou a obrigação, né? Sindical agora. Não, eu não sei agora como é que... Eu acho que não. Se eu não me engano, não voltou a obrigação. Mas eu tinha visto alguma coisa... Ela salientar alguma coisa, mas obrigação ainda, acho que, se eu não me engano, ainda não saiu. Pelo que eu vi ultimamente agora, né? Então, com essa obrigação, lógico que dependendo do ramo de atividade, dependendo da tua base territorial, a tua arrecadação era fantástica sem fazer nada. Então, aí veio o problema. Muitos se acomodaram e deixaram só entrar dinheiro. Aproveitando até dentro disso que você está falando. E quem regulamenta os sindicatos? O Ministério do Trabalho. Quem é o próprio Ministério do Trabalho. Então, um sindicato ele pode ser, como é que se diz... se a pessoa sente lá que teve problema com ele, é denunciado no Ministério do Trabalho, é isso? Na verdade, ele vai fazer uma ação trabalhista, né? É tudo na área trabalhista. Então vai sair uma ação trabalhista, mas a homologação é do Ministério do Trabalho. Né? E todas as demandas são referentes à legislação trabalhista. Lá diz o que o sindicato faz, como é que as atribuições... Como é que agir. Inclusive, como é que é a aplicação dos recursos recebidos. Você tem lá um rol do que tem que ser aplicado, como tem que ser aplicado. Isso do recurso da arrecadação sindical, não da arrecadação associativa. Por quê? Você pode ter aquela contribuição sindical, que é aquela anual, né? Essa tem recurso direcionado de acordo com a CLT. Lá está escrito o rol. Agora, você tem também a contribuição associativa, que é essa, quem determina são os associados, pode ser outros fins. Isso daí você tem. Aí você tem 2 assembleias por ano, uma para previsão orçamentária do ano seguinte. Ali vai estar como os associados vão decidir como é que faz, e no ano seguinte tem a prestação de contas, que o associado vai lá verificar se foi feito ou não, de acordo com o que ele queria. Então, você tem 2 tipos de recurso. Um é contribuição e o outro... O que você está falando, e eu estou vendo bem lá na base, né, que é o trabalhador, né, da indústria. Quando você fala lá do sindicato das indústrias, e aí são as indústrias. É o patronal. Daí, é o patronal, o patronal. Claro. Muda essa perspectiva ou continua com essa mesma problemática de participarem de meio corpo? Ou, tá bom, estou contribuindo porque... Não, o patronal, para ele, sempre vai ser mais... pelo menos que eu vejo, que se o laboral não está tão preparado, não tem uma representação tão forte, não vai poder brigar de igual a igual para o patronal. O laboral foi feito, os sindicatos de trabalhadores laborais, ele foi criado para ter esse contraponto, porque não adianta um empregado ir brigar, ou você tem uma empresa e aquele teu grupo de empregados vai brigar por um direito, porque a retaliação ela pode acabar acontecendo. Na verdade, se o empresa, ele pode mandar embora. Na verdade, está na autonomia da empresa fazer isso. Quando você tem um grupo, você tem uma entidade que representa todos os funcionários de uma mesma categoria, é ela que vai comprar a briga, né? Sim. Pro patrão, lógico, ele vai sempre tentar brigar para que reduza o máximo possível o seu gasto. Então, se ele não tem uma contrapartida de uma entidade forte e bem estruturada, por isso que eu falei da questão da arrecadação do imposto sindical, a obrigação, que ela tira essa possibilidade do trabalhador, principalmente porque o patronal, ele se defende muito mais, que são empresas que têm mais recurso para fazer a sua gestão, para ter uma assessoria jurídica, né, para ter uma contabilidade. Ela já é obrigada a ter por outros adversários. Não, a empresa sim, a empresa sim, mas não a entidade que representa. Ah, sim, a né? entidade. A entidade que representa toda a categoria. Então, mas nada impede que que acontece, os empresários daquela categoria, eles se unam e colaborem financeiramente para que aconteça. Já os trabalhadores normalmente vinha dessa questão e acabaram perdendo. Então, por isso, eles perdem essa força. Então, esse jogo, essa igualdade de poderes, ela se desfaz. Ela não fica tão Desequilibra. igual. Desequilibra. E aí vem um grande problema.
Por isso que a questão da arrecadação desse imposto, ela deveria continuar sendo obrigatória com as devidas regras e verificação. E quem vai fazer isso, principalmente, deveria ser o trabalhador, né? Sim. Ele que deveria estar lá, aí, como eu disse, o associado participando das assembleias, das eleições, vendo quem ele está colocando, para ver se quem ele coloca... Voltamos para a questão da participação. Não, basicamente é isso. Ou você participa ou você não reclama. Basicamente é isso. Ou você participa ou você não reclama. Igual a assembleia de condomínio. Depois não adianta reclamar que veio uma Mas no Brasil se reclama e não se participa. Em tudo. E quando você vai discutir, você vai no copia e cola, ou você só vai pegar o que te interessa, que é o que você quer ouvir. Não o argumento vazio. Basicamente é isso aí. Mas assim, Marcelo, e aí, voltando para nossa natureza humana, como que você vê o empresariado hoje? Você acha que ele... Que aí volta aquela questão, né, como eu coloquei lá, antiga, do marxismo, né? Eu acho que dentro das mudanças políticas que houveram no cenário nacional, e não estou discutindo aqui política, mas nós tivemos aí, né? Sim. PT antes, depois aí o excelentíssimo Bolsonaro, e aí PT de novo. Eu acho que eu tenho uma visão holística dentro disso, né? Sistêmica e até espiritualizada, né? As pessoas, mas espiritual, Wagner, espiritual e política. Gente, as pessoas acham que uma coisa não está ligada à outra. Gente, o mundo tem que evoluir. Sim. E tudo tem que ser pelo nosso mérito ou pelo nosso melhoramento. Uhum. Então, eu não acredito em acaso. Uhum. Eu acredito acontecem coisas na nossa vida e também política, social, né? Coisas necessárias. Tem que acontecer. Se ele está aí, é porque nós temos algo para aprender e crescer e desenvolver. Uhum. Bom ou ruim, né? Vamos encarar com dignidade. Mas a minha pergunta é, trazendo lá, então nós tivemos um ciclo lá que o trabalhador hipervalorizado, vou usar esse termo, e não que não mereça, que obviamente merece, e depois nós temos as empresas hipervalorizadas, o empresário, e agora voltamos... politicamente falando, por uma visão do trabalhador, que eu não vejo nenhum problema. Mas o que eu quero te dizer, a humanização desse trabalhador, e principalmente a humanização desse empresário, de entender que nós não somos opostos, nós não estamos brigando, porque não adianta eu ter um administrativo se eu não tenho um chão de fábrica. Uhum. E não adianta ter um chão de fábrica se eu não tenho um administrativo. Não existe o melhor, existe cada um fazendo a sua etapa. O cara que está ali fabricando uma peça, ele é tão importante, obviamente, senão não tem aquela matéria para ser vendida, aquele produto. Mas o cara que está lá em cima, vendendo, decidindo a compra, que é o gestor, também tem que ter. Há já essa consciência de que nós somos parte integral aqui, que não existe o de cima e o de baixo, como é plantado nessa ideia marxista, mas sim, porque, por exemplo, eu tenho uma formação em filosofia, e eu tinha um professor lá, obviamente marxista, e obviamente dentro disso, e querido, fica o meu abraço pro Charles, né? A gente tinha embates técnicos, mas era amigo. E eu disse assim, mas Charles, é muito simples. Pega os trabalhadores e põe para administrar. E bota lá os que administram para produzir. O que vai mudar efetivamente? Nada. Entendeu? Isso dizendo que o que está aqui consegue fazer o trabalho daquele lá. Então, quer dizer, a empresa, ela depende disso. Tudo depende disso. Como que você vê hoje? Está mais humanizado? Está mais integralizado? Estão se entendendo ou continua ainda? Você lá e eu aqui? Acho que primeiro a gente tem que entender quais são as preocupações de cada parte dessa. Então, o empresário é aquele que pegou o seu recurso, o seu tempo, trabalha 10 vezes mais que o empregado para tentar manter o seu negócio aberto. Tem que se preocupar agora com o pacote fiscal, que a alíquota que vai pagar, qual o valor que ele vai colocar no seu produto, e também com a questão dos trabalhistas. Então, ele tem uma preocupação muito ampla, né, em relação ao negócio que está gerindo. O empregado, ele tem a preocupação, deveria, grande parte, ter a preocupação de tentar fazer a empresa trabalhar o máximo possível para que a empresa pudesse ter essa sustentação. A qualidade daquilo que ele exerce. Exatamente, mas vestindo a camisa, porque é dali que ele tira o seu sustento. E quando ele não auxilia esse empresário, ou não veste a camisa, ou no atendimento não trata um cliente bem, que acaba acontecendo, ele está prejudicando o próprio ganha-pão dele.
Sim, ele Então, está se sabotando. Essa é a base da história. A partir disso, eu vejo que, lógico, não tem empresário que não queira ganhar mais dinheiro, mas para isso, se tiver que colocar mais funcionários e eles forem bem tratados, tiver uma qualificação melhor, puder dar uma estrutura melhor, quanto melhor o funcionário tiver, melhor vai ser o trabalho, mais ele vai lucrar. Todo mundo, um empresário quer lucro. É uma cadeia. É uma cadeia. E muitas vezes há uma dissonância disso, exatamente numa... não enxergando exatamente as necessidades dos outros, cada um vendo as suas necessidades. Concordo. Esse é o problema da questão. Essa falta de diálogo, às vezes, esse afastamento que existe entre as duas partes é um problema. E isso tem que ser tratado, a empresa vê como que essa empresa, esses empresários, eles tratam os funcionários e o que os funcionários... Primeiro, eu acho que o mais importante é ele ver o que o funcionário enxerga dessa empresa. Para daí começar a diagnosticar. Mas aí você entrou numa coisa que eu bato muito até, e vem de encontro no trabalho que eu faço com empresas, que é ainda temos. Agora nós estamos vivendo uma fase que eu vejo donos de empresa, empresários, enfim, buscando treinamento para eles. Então eles vão lá fazer um coach avançado, liderança não sei das quantas e tal, que beleza, válido. Mas ele não vê que ele precisa multiplicar ou dar esse treinamento para as bases que vêm para baixo. Ou seja, ele se desenvolve, beleza, mas ele não está desenvolvendo as pessoas ali. Quando você fala para um empresário assim, cara, precisa de uma pesquisa de clima aqui dentro, precisa... vamos fazer um trabalho... laboral aqui, cognitivo, com o pessoal do chão de fábrica. Não, mas pra quê? É esse pessoal que vai te dar a base para que você trabalhe em cima do empresário. Exato. É que não dá para ser o contrário. Exato. Eu entendo dessa maneira. Então eu vejo que falta isso. E falta também de algumas classes, né? Que eu já vi coisas assim. Vamos fazer um treinamento para vocês desenvolverem a parte humana, de equipe e tal. Não, por causa do horário. Ah, mas que horário? Não, mas eu já trabalho. Então, e ela não entende, né, que aquilo ali é um aprimoramento e uma qualidade para ela. Sim. Ela vai levar embora. Ele vai levar embora. Ele leva embora, exatamente. Ele vai eu vou narrar para você uma experiência até falando de sindicato de professores, tá? Sindicato magistério, não vou citar a cidade, era municipal. E eu queria desenvolver... acho ainda muito legal desenvolver a questão da sistêmica familiar, da constelação familiar, como conhecimento para os professores, pois afinal eu trabalho dentro de uma sala com 40 alunos, jovens ou crianças, ter essa visão sistêmica, isso auxiliaria ele na interpretação dele, além das questões pedagógicas e profissionais. E isso ele leva para a família dele, enfim, é um trabalho para ele. A primeira questão é, que horário que eu vou fazer isso? Sim. Ah, não, vamos fazer final de semana. Ah, não, então não quero. Não, esquece. Segundo, quem vai pagar? Disse, olha, eu tô tentando aqui que o sindicato pague uma parte, mas você tem que pagar uma outra para... Ah, não, então não vou fazer. Não faz. Outra, eu não sei como é que é, mas os professores têm aquilo lá, assim, que esse certificado tem uma validação para eles lá na carreira. Sim. Eu disse, eu não posso te garantir que vai ter. Ah, então não tem. Ou seja, eu não tô vendo o conhecimento que eu vou agregar, o que efetivamente vai me fazer bem ou melhor. Eu estou vendo se quem vai pagar, qual é o horário que eu vou fazer e se eu vou ter um bônus lá na minha... Cara, não faz sentido isso. Mas é porque a cultura é essa. Há essa divisão muito grande entre o empresário e os funcionários, na realidade. Se não é... Isso tem que ser vencido. Tem várias. Agora, em compensação, tem várias empresas que fazem eventos, levam os funcionários para o hotel, fazem toda aquela interação. Mas aí o pessoal se sente agregado, ele se sente parte da equipe. Mas é a cultura, como você mesmo falou. É a cultura que a empresa faz. Mas você não acha que o trabalhador, ele não teve ainda o entendimento, porque eu acho também que foi vendido isso, até nos governos anteriores e tudo mais, que o trabalhador, ele é um empreendedor. O fato de você ser empregado, colaborador dentro de uma empresa, de uma indústria ali, fabricando, vamos dizer, o operário mesmo. Mas ele é um empreendedor, ele está empreendendo nele, ele está construindo a carreira dele. Conhecimento que é o conhecimento, que é o crescimento, que é a evolução. Trabalha. Exatamente. Porque eu costumo, né? Essa é clássica, eu sempre pergunto. Quando eu tô para quem você trabalha? Ah, eu trabalho para... Não, você trabalha para você.
dentro de uma instituição, de uma empresa, fazendo isso, mas você trabalha para você. Porque você fazendo bem o teu trabalho, e fazer bem não é só a parte técnica, mas estando bem com os colegas, estando bem socialmente, cara, você vai crescer. Se não crescer naquela empresa, você vai crescer em outra, porque alguém vai te puxar. Sim. Que vai ver. Se destacar, vai, né? Ele não tem essa visão. Não, o que a maioria não quer, que é o comodismo, que é aquela questão, a pessoa quer sair 18 horas da empresa, passar na panificadora, comprar um pão, ir para casa, assistir novela, e junto com a família, ou jogar um futebolzinho, mas não crescer. A oportunidade existe. E aí é aí onde o sindicato, eu te pergunto, ele sofre com isso? A gente tá falando de maneira generalista, né, Marcelo? Ele sofre com isso ou ele contribui para isso? Então, o sindicato, na grande maioria, pelo que a gente vê, ele fornece as ferramentas para a pessoa se desenvolver. Cursos, palestras, eventos, treinamentos. Só que a adesão ela é pequena. Então, e não tem o que possa ser feito. Só quando o assunto ele é aquele que incomoda, que a água está batendo no nariz. Então, aí é das pessoas. Mas acho que isso vem desde a questão da escola, a formação, o tipo de cultura que você coloca desde de novo. Sim. Que a pessoa tem que ser um bom empregado, tem que trabalhar, tem que não empreender. O empreendedorismo vem muito depois. Daqueles que sobressaem, daqueles que correm atrás. Mas você não tem essas cadeiras no início, ou que a pessoa tenha esse conhecimento, Sim. ou que seja muito incentivado. Existem algumas matérias que elas, mas de uma maneira muito superficial. Superficial. Então você não tem essa... É verdade. O que falta, eu acho, por exemplo, o que falta hoje que não tinha? O segundo grau profissionalizante, técnico, curso técnico. Contábeis, técnico... Curso técnico. Então... Eu acho... concordo, eu acho que... O grande erro, só complementando, Sim. tá? Um grande erro que eu vejo, e esse é um deles, é a pessoa sair de uma faculdade, sair de um segundo grau, por exemplo, e já ter que ir para uma faculdade que ela nem sabe se ela vai querer. Devia ter a obrigação, o mercado devia assimilar que o mercado não permite isso. As empresas querem formação, graduação, mas não... Mas criaram isso, né? Devia ter a formação técnica. Criaram isso. Quantos contadores hoje têm? No nosso tempo, o cara que tinha uma faculdade, ele já tinha um prestígio, ou duas. Mas a formação hoje técnica. O cara tem que ter PhD. Faculdade qualquer um tem na rua. Quantos contadores hoje exercem a função porque fizeram o segundo grau técnico contabilidade e depois se habilitaram? Não fizeram a faculdade. Administração, várias. Contabilidade. E muita parte hoje chamada engenharia, mas tinha ali a parte técnica, a mecânica técnica. Aí você já desenvolvia o profissionalismo da pessoa nessa fase. Eu tive uma oportunidade de estar com o cônsul do Sri Lanka, no Rio de Janeiro, e ele faz parte lá de um movimento também da questão das acupuntura, o Dr. Sorraco, fica o abraço. E ele falou uma coisa na época, e eu achei bastante interessante, que era isso. Ele falou assim, uma das coisas que o Brasil perdeu o seu desenvolvimento foi não ter ampliado a questão da formação técnica. Mas óbvio. E ele falou, o Japão, tudo que o Japão tem e é hoje, porque ele morou no Japão, ele tem muito conhecimento com o Japão. E ele disse assim, é por causa da questão técnica. Valorização do profissional técnico, para depois esse profissional galgar um curso superior dentro daquilo que ele já conhece. Houve uma inversão. Você faz uma graduação, depois você vai fazer uma especialização, que é a questão técnica. Que era a questão técnica antes, ele inverteu. Na verdade, primeiro você fazia a questão técnica, que era a especialização, que tem, depois você ia para uma graduação naquela área que tu já tinha. E aí vem a questão legal, porque quando fazia você fez escola técnica? Você fez? Fiz contábeis. Então, cheguei a fazer, depois mudei, você fez o quê? Que não era bem. Daí fiz o segundo grau normal mesmo. Tá, mas depois você fez graduação. Comércio exterior. Mas com direito. certeza você aproveitou. Sim. Mas é isso que eu digo. Eu também lá fazia. Eu fiz administração. Quando eu fui fazer, cara, você vai... E aí você já tá em exercício. Quando você entra na faculdade... O que tu quer. Não, o professor fala, você tem já uma introdução. Você já tem conteúdo, né? Você já tem um conteúdo. Hoje eu vejo ali, o meu filho, até é bem interessante, o meu filho fez, né? O curso técnico da PUC. Em administração. Quando ele concluiu, eu falei assim, tá, e agora, cara, você quer fazer faculdade do quê, né? Porque eu achei que ele... Cara, eu quero fazer administração. Sim. Falei, tá, filho, mas é que você fez ali, né? E PUC também, a gente sabe que é um curso mais forte, um pouco, né? PUC, tá certo. E aí ele falou, não, eu vou fazer. E ele fala,
Pai, eu vejo meus colegas ali na faculdade, parece que estão perdidos, porque eles lógico. caíram de paraquedas no curso de administração. A família pediu, Ele, como já teve o técnico, já trabalhou comigo, já fez outros estágios e tal, cara, já tem uma visão de empresa muito clara. Entendeu? A faculdade para ele é uma especialização. Exato. Ele só vai ele se alguma aproveita dúvida, vai melhor. se aprofundar em alguns assuntos. E leva de light, leva light. Então eu acho que esse é um grande... Eu concordo com você. Não devia ter essa qualificação técnica, segundo grau, os técnicos, para depois ir para uma graduação. Esse seria o caminho mais certo. Daí você teria profissionais mais bem adequados, no caso, né, na realidade. E Marcelo, hoje você está trabalhando aonde? Está na frente do Porto? Não, eu trabalho na coordenação de manutenção da Superintendência do Porto de Itajaí. Olha aí. Né, na área, eu trabalho já com a questão portuária já há 33 anos, né? Já fui operador portuário. Eu tenho que te trazer aqui para nós falar dessas questões aduaneiras e tudo mais. Mas é que outra, aí vamos ter que trazer para um outro podcast. Eu acho que vai ser rico, entendeu? Para a gente falar disso. Muito bom. Meu amigo, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Eu acho que o importante, se é para acrescentar alguma coisa, aproveitem o espaço, o tempo de vocês para se qualificar. Hoje, o que nós temos na mão, que é um celular, que com acesso à internet... É um computador. Acesso ilimitado, tem que olhar muito, mas hoje você não tem como você falar que não tem tempo de se qualificar, de se aprimorar para a área. E o que dá a diferença do profissional é a escassez. O profissional que é escasso é aquele que vai ter uma melhor remuneração. Quando você faz o que todo mundo faz... Mais do mesmo? Você vai ganhar o que todo mundo ganha. Então, pegue uma área que você gosta e comece a se especializar. Seja o profissional escasso, aquele que, quando você é aquele ponto de referência. Então, aí você vai ter... E com paixão. Com paixão, não. É uma coisa que você... Principalmente se você... O ideal é que você faça alguma coisa que você goste. Mas hoje, no mundo que a gente vive, que também a pessoa tem que resolver, pelo menos alguma coisa que você saiba que você vai poder fazer uma diferença na vida. E agregando, lógico, se você gostar muito dessa profissão, melhor ainda. Melhor ainda. Eu falo para os profissionais, quando eu trabalho com eles de mentoria, né? Que eu não gosto de usar o termo coach. E você sabe por quê, né? Não dá, né? Eu fiz minha formação de coaching em 2005. Enfim, hoje não dá mais para falar isso. Mas vamos lá. Eu gosto de dizer assim, tá lá na Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos. Uhum. Eu acho que não é à toa que o trabalho é uma das coisas que mais toma um tempo do nosso dia, mas ele é um grande exercício da nossa humanidade, da nossa espiritualidade. Eu acho que a gente vê muito de uma forma materialista o trabalho, mas ele não é isso. Ele é para você ser um ser humano melhor, né? Você lidar ali com as adversidades, com a criatividade, com o empreendedorismo, tudo isso que nós falamos hoje aqui. Uhum. Para quê? Para ser um exemplo, no mínimo, para os teus filhos, para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus familiares. Mas vamos lá. Eu trabalho numa indústria, num setor de montagem, eu não sou líder nada ali. Você é, porque o teu colega que faz o mesmo trabalho que você vai se espelhar em você. Então isso é multiplicar. A tua conduta, não só técnica em fazer aquela peça, pegando, né? Mas a tua conduta de como que você lida com o teu chefe, com os teus colegas, né? Cara, isso é um multiplicar. Então crescei-vos e multiplicai-vos. Eu acho que essa é a grande lição para essa geração que está chegando aí. A melhor maneira de você modificar o teu entorno é dando o exemplo. Dando exemplo. Na verdade, quando você dá o exemplo, você não precisa convencer alguém, você tem que dar o exemplo do que é o certo. Mostre. Para o filho, na sociedade. Quando você dá o exemplo, as pessoas começam a ver que aquilo é um caminho bom, elas começam a seguir o mesmo caminho. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer tentar fazer o bem. Mas às vezes não sabe exatamente, no mundo que a gente vive, que é um tentando tirar vantagem em cima do outro. Caminho disso, quando você começa a mostrar que esse não é um caminho, você tem maneiras de conseguir progredir, se dar bem na vida, né? Progredir na vida, sem pisar em cima dos outros, mostrando respeito e ajudando os outros, isso influencia as pessoas que estão em volta. Então esse seria o caminho que tem que fazer. Exatamente. Marcelo, cara, obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Tá? Carinho enorme. Vou te trazer pra gente falar das questões aduaneiras aí. Falar de comércio, um outro assunto, falar de só comércio exterior também. Aí dá pra fazer mais mas aí talvez até traga mais uma pessoa, porque daí fica legal da gente fazer esse bate-papo. Mas, cara, obrigado. Que Deus abençoe sempre a sua família, você. E com você aí, espero que tenha gostado desse papo nosso. Tão importante falar de trabalho, a importância do sindicato.
o como você lidar com essas questões do teu conselho ou da tua associação, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso desenvolvimento humano também. Foi um prazer estar aqui com você e eu te espero no próximo podcast. Até a próxima.